Olá, maravilhosa! Tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma aula PharmaBoss. Essa aula é a de número 9, a gente já conversou sobre inúmeros aspectos muito importantes para destravar o seu lado boss e para que você entenda como é importante se posicionar no digital, como é importante mostrar para o mundo o seu trabalho, o que você vende e o que você faz. Eu quero muito saber quem esteve comigo desde a primeira aula PharmaBoss, foi acompanhando toda a linha de raciocínio. Eu preciso muito saber quem você é, então me deixe saber aqui nos comentários que você esteve desde a primeira aula PharmaBoss, que com certeza você colherá muitos frutos dos aprendizados que você teve durante todo esse período. Se você caiu de paraquedas aqui, eu vou deixar uma playlist completa com todas as aulas que já foram ao ar e a gente já conversou sobre assuntos importantíssimos quanto ao Instagram e hoje a gente vai falar sobre conteúdo. O que postar afinal, uma vez que eu consegui perder a timidez para começar o meu perfil, mesclei meu perfil profissional e pessoal, consegui definir meu público-alvo, meu nicho para quem eu vou falar na internet, arrumei minha bio, tô aplicando o funil de vendas. Como que eu produzo conteúdo? Como que eu posso montar a minha linha editorial? Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Larissa Mocelin, eu sou farmacêutica e crio muito conteúdo sobre farmácia por aqui e lá no meu Instagram também, então eu te convido a se inscrever aqui no canal e me seguir no Instagram para acompanhar tudo em primeira mão. Inclusive o meu Instagram está se transformando em uma extensão das aulas PharmaBoss, então eu converso muito sobre posicionamento, sobre a importância de estar no digital, sobre produção de conteúdo, sobre marketing para farmacêuticas, lá no meu Instagram. Bom, uma vez que você tá com o seu perfil montadinho ali, bonito, todo estruturado, é hora de dar início à sua linha editorial. Lari, que diabos é linha editorial? A linha editorial, ela funciona como se fosse uma revista, por exemplo. Pensa lá na revista Capricho, não sei se você consumia na sua adolescência, mas eu era uma fã da revista Capricho. E lá a gente tinha então várias sessões, né? A sessão onde tinha o artista dando entrevista, a sessão onde tinha o quiz para adolescentes, né? Aqueles testes que a gente marcava, aquela sessão com dicas para o seu primeiro beijo, dicas para saber se você gosta ou não daquele cara. Enfim, são várias editorias, várias sessões dentro de um mesmo propósito, que é conversar com o público adolescente, mas várias matérias diferentes para abranger esse público. Então, no seu Instagram é importante que você também tenha essas editorias. Uma editoria macro, que vai ser o seu assunto principal, em que 80% das vezes você vai bater nessa mesma tecla, você vai conversar muito sobre isso. Para quê? Para se tornar uma referência, para se tornar uma autoridade nesse assunto, para que quando as pessoas conversem sobre isso, o seu nome seja lembrado, o seu nome seja incluso na conversa. Mas para não ficar algo tão cansativo, maçante, técnico, é importante que você tenha algumas outras derivações para conversar com o seu público também sobre outros assuntos e em algumas outras partes do tempo. No mundo ideal, na teoria, é que esses assuntos precisam se conversar, né? Eles precisam estar mais ou menos interligados. Então, por exemplo, se você é uma farmacêutica esteta, né, você fala muito sobre beleza, sobre harmonização, sobre essa questão do belo, você pode sim falar sobre isso 80% do seu tempo, em todos os seus posts, nos stories, enfim, ser conhecida como farmacêutica esteta, mas em outros momentos você pode mostrar o seu look do dia, produtos para cabelo, enfim, algumas coisas que tenham a ver com esse universo. Por quê? Porque geralmente quem vai te seguir são mulheres. Mulheres que se interessam por beleza, mulheres que têm essa afinidade com esse universo da vaidade. Então, provavelmente elas também vão gostar de ver o seu look, dicas de beleza, dicas de acessório. Então, são coisas que se completam. Você não precisa fazer posts sobre isso, mostrando seu look, mostrando, enfim, outros assuntos que não o seu nicho principal, mas você pode também conversar sobre isso, principalmente nos stories. Porque se você levar todos esses assuntos para o seu feed, quem chegar ali não vai entender exatamente o que você fala, sobre o que você mostra. Então, deixa o seu assunto macro, farmácia estética, os procedimentos que você faz, dicas sobre isso, né? Enfim, curiosidade sobre o assunto, sua trajetória na farmácia estética pro feed. E nos stories você vai também falar 80% das vezes sobre isso, mas você pode incluir outros assuntos que você goste, que você pode perceber que a sua audiência tem alguma demanda. Você recebe, por exemplo, no direct, né? Ah, eu adorei teu brinco, da onde é? Enfim, com o tempo a gente vai percebendo isso. Então você pode também falar sobre outros assuntos que mais ou menos se conversem, que englobem o tema principal, mas que sejam pequenas derivações.
Mas, mais uma vez, você precisa ter um tema macro. Então, você vai ser conhecida como a farmacêutica esteta, que fala sobre farmácia estética. Mas você também pode e deve falar sobre outros assuntos para não ficar algo tão maçante, principalmente nos stories, mas que de preferência tenham um pouco a ver, tá? Que mais ou menos eles se conversem. Por exemplo, eu como farmacêutica que falo sobre marketing para farmacêuticas, né, que saí de um nicho mais de estudantes, eu sou vegetariana há mais de, 7 anos. Faz sentido eu falar sobre isso? Talvez em alguns momentos, mas eu não vou usar isso como um teminha para conversar dentro do meu nicho. Eu posso mostrar minha rotina, posso mostrar um pouquinho da minha alimentação, mas não faz tanto sentido ficar batendo nessa tecla, por mais que seja na menor parte do tempo, porque na maior parte do tempo eu falo sobre Instagram, sobre marketing para farmacêuticas, sobre farmácia, mas vegetarianismo é algo que não conversa com a maior parte do meu público e é algo que não faz tanto sentido. Mais uma vez, eu posso falar sobre isso, mas eu não posso definir o vegetarianismo como uma parte editorial do meu Instagram. Então eu aconselho muito que você tenha um tema e 1 ou 2 teminhas para ir conversando sobre isso, principalmente nos stories, mas que eles tenham alguma coisa a ver, tenham alguma ligação com o tema principal, que seja pelo menos do mesmo universo da sua audiência. Depois que você definiu o seu tema principal, e você tem ali identificado 1 ou 2 teminhas para ir conversando sobre isso também, você vai pensar que todos os seus conteúdos precisam, isso principalmente para o feed, tá? Precisam atingir um dos 4 pilares da matriz de conteúdo. Todo post que você fizer, toda foto que você postar, precisa atingir um desses objetivos para ter estratégia por trás e não para só cumprir tabela e pensar, bom, hoje eu postei e postar ali qualquer coisa só para aparecer no feed das pessoas, tá? Tudo que você postar precisa ou entreter, ou inspirar, ou vender, ou ensinar. Esses são os 4 pilares principais. Então, por exemplo, quando a gente posta um reels de humor, como eu brinquei, por exemplo, com a situação da paciente vindo até a farmácia e o farmacêutico não podendo dispensar uma prescrição vencida e ela ficando desesperada, esse é um reels de humor. Em que categoria ele se enquadra? Em entretenimento. Eu não estou ensinando nada, eu não estou inspirando nada, não estou vendendo nada, então é simples entretenimento. E é muito importante que, se vocês não assistiram ainda a aula sobre funil de vendas, que vocês assistam, porque são assuntos completamente encaixáveis, são assuntos complementares. Falar sobre memes, por exemplo, da sua área, também é um conteúdo de entretenimento. Para um conteúdo inspiracional, geralmente você pode usar uma foto sua, contar sobre a sua trajetória, sobre como foi complicada alguma situação, mas como você deu a volta por cima, como você conseguiu contornar aquilo, deixar uma mensagem que você esteja pensando sobre, refletindo. Então, um conteúdo de entretenimento e de inspiração, ele mexe com o emocional do seu seguidor. E é muito importante que você trabalhe o racional e o emocional também. Eu já falei sobre isso algumas vezes, mas eu tinha muito preconceito em fazer esses conteúdos mais rasos, esses conteúdos de topo de funil. Mais uma vez, se você não assistiu a aula de funil de vendas, é muito importante que assista. E eles são extremamente necessários, gente. Principalmente para não ficar um perfil muito maçante, só de conteúdo técnico, e que a pessoa não tenha um respiro, sabe? Não tenha um momento de inspiração, não tenha um momento de humor dentro do seu perfil. Então, produzindo esse tipo de conteúdo, a gente consegue mexer muito com o emocional do seguidor e ele consegue se conectar mais facilmente com a gente. E além desses 2 conteúdos, muito, muito, muito importante, assim, o pilar principal, principalmente se você está começando, é o pilar do ensinar. Você precisa ensinar, precisa agregar, precisa servir o seu seguidor de conteúdos úteis, de conteúdos que ele possa aplicar, de conteúdos que ele possa aprender, tirar alguma coisa valiosa. E ao mesmo tempo que entreter e inspirar é muito legal, enfim, mexe com o emocional, o ensinar é esse pilar bem trabalhado que vai te fazer ser uma autoridade, uma referência no seu nicho, no seu assunto. Então aqui a gente tem os posts estilo carrossel, que é aquele post que a gente arrasta para o lado para ir conferindo as informações. A gente pode usar o Reels, aproveitar o alcance do Reels, que está muito bom, para produzir conteúdo de ensinar. Geralmente são aqueles que a gente toca na tela, né, e vão aparecendo as informações. E por último, que é o conteúdo que menos deve aparecer no seu perfil, principalmente se você está começando, é o conteúdo de venda, de convencimento, que vou bater nessa tecla, se você assistiu a aula de funil de vendas,
é a última parte do funil, é o fundo de funil, que é o conteúdo que convence, que é o conteúdo que vende, que é o conteúdo que você mostra o seu serviço, fala quanto custa, mostra o seu produto, fala sobre os benefícios dele, mostra sobre a sua consulta e mostra a prova social, né, de clientes satisfeitos, de pacientes que gostaram de se consultar com você. Esse é o conteúdo que menos deve aparecer no seu perfil, principalmente se você está começando. Explora muito o pilar de ensinamento, tá? De conteúdo técnico, de servir ao outro, de mostrar algo valioso que o outro ainda não saiba. Então, para isso, você vai gerar esses 4 tipos de conteúdo em cima do seu pilar principal, que é farmácia estética, em 95% das vezes. Nos outros 5% você fala sobre os seus acessórios, sobre dicas de cabelo, sobre os produtos que você está usando no seu skincare, enfim, sobre assuntos que conversem com a sua audiência, que tem interesse por farmácia estética, que são pessoas vaidosas, que gostam de se cuidar, que gostam do belo, né, do harmônico. Você pode aproveitar isso para falar sobre outros pequenos assuntos também. Espero muito que essa aula tenha sido esclarecedora. Foi, assim, um divisor de águas quando eu aprendi sobre isso, quando eu comecei a olhar o meu conteúdo dessa forma, né, de forma estratégica. Bom, esse post é para inspirar, esse post é para entreter, esse post é para ensinar. Muito importante bater nessa tecla. E esse post é para vender. Inclusive, fica mais fácil até para produzir conteúdo, porque a gente consegue olhar para o nosso perfil e consegue analisar. Bom, tem muito disso, vamos produzir mais daquilo. Enfim, acho que fica até mais fácil produzir conteúdo quando a gente conhece esses 4 pilares, o nosso temão e 1 ou 2 teminhas. Se você sentir dificuldade, se essa aula foi complexa para você, se você ouviu coisas que você nunca tinha escutado antes, volta, anota, coloca no papel qual vai ser o seu temão, pense em teminhas, né, em coisas que você gosta de falar, em coisas que a sua audiência provavelmente associaria a você, que gostaria de saber também, e passa para o papel, faz uma tabelinha no Excel, fica muito mais fácil e mais visual também. Muito obrigada por ter assistido até aqui, espero mais uma vez que essa aula tenha sido esclarecedora. Um super beijo e até o próximo vídeo.